Família do Kitadi, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Sandro Jorge, o vosso investidor aqui no YouTube. E família, no vídeo de hoje vamos falar sobre 10 coisas que podem melhorar a Bolsa de Valores de Angola. Por isso, fique comigo que o vídeo hoje será extremamente duro, material extremamente duro, como diz o Moniga Inamoto. Como todo mundo sabe, para um bom funcionamento de uma bolsa é preciso que existam regras, é preciso que o investidor saiba como e onde negociar. Eu listei aqui 10 coisas que eu acredito, na minha opinião, 10 coisas que têm potencial de melhorar a Bolsa de Valores de Angola. Não só do ponto de vista do investidor local, do investidor angolano, mas também do ponto de vista do investidor estrangeiro. É importante que para um bom funcionamento de uma bolsa, para o crescimento de uma bolsa, é importante que existam não só investidores nacionais, investidores angolanos, investidores locais, como também investidores estrangeiros para o fortalecimento de uma bolsa de valores. Isto em qualquer parte do mundo, tanto na B3, que é a bolsa brasileira, quanto na bolsa americana. É importante que exista então essa sinergia entre investimento local e investimento estrangeiro. Bom, então vamos lá. A primeira sugestão, a primeira ideia que eu deixo aqui, que me faz muita confusão, faz mesmo muita confusão, eu não percebo porque é que é assim, tem que ver com a nomenclatura. Eu acredito que é importante que a Bodiva, que é a Comissão de Mercado de Capitais, a CMC, estabeleça uma regra de nomenclatura. É importante que todos os ativos, quer ativos na renda fixa, quer ativos na renda variável, quer ações, quer títulos de tesouro, quer unidades de participação, sigam uma regra de nomenclatura. Porque se formos aqui, a minha corretora, a minha distribuidora, não se percebe aqui claramente o que é cada ativo, não conseguimos perceber exatamente de que ativo se trata. Conseguimos ver aqui códigos, alguns começam com OH, OJ, OK, letras, outros começam com número, então não se percebe aqui exatamente o que é cada ativo. Então era importante a Bodiva, a CMC, estabelecer aqui uma regra de nomenclatura simples, uma regra de nomenclatura perceptível, para que cada investidor saiba exatamente o que comprar e o que vender na Bolsa de Valores. Se a regra for única e padrão, será mais vantajoso, tanto para o investidor local como para o investidor estrangeiro. Sabendo a regra de nomenclatura, o investidor consegue facilmente identificar cada ativo. Se formos comparar na Bolsa Americana, eu falo muito aqui no canal sobre Bolsa Americana, porque é uma bolsa que funciona, é uma bolsa que existe há muito tempo, não é a primeira bolsa a existir no mundo, mas é uma bolsa que se provou no tempo, é uma bolsa que funciona muito bem. Eu acho que é importante copiarmos aquilo que funciona. Nós vamos fazer algo que nunca fizemos, é importante que tenhamos como exemplo algo que já funciona. Então, aqui na Bolsa Americana, nós conseguimos ver que a nomenclatura, o nome, o ticker de cada ação, de cada ativo, é bastante simples. São letras e nada mais. Por exemplo, o ticker da Apple tem 1, 2, 3, 4 caracteres, que é AAPL. Para ações da Tesla, temos igualmente 4 caracteres. Para ações da Microsoft, temos também 4 caracteres. A regra é simples, a regra é padrão para todo e qualquer ativo. É importante termos aqui uma regra simples, uma regra fácil de perceber, algo que o investidor basta bater o olho e consegue automaticamente identificar de qual ativo é que se trata, qual ativo é que ele vai investir. O segundo ponto, a segunda ideia, a segunda sugestão que fica aqui é a negociação de frações. É importante que a Bolsa Angolana permita a negociação de frações, negociação em frações, negociação de forma fracionária. Temos aqui um vídeo no canal em que eu falo sobre o Banco IETO. O Banco IETO tomou uma iniciativa parecida. O Banco IETO vai permitir então que tu possas investir em títulos de tesouro, em renda fixa, com valores mais reduzidos. Eu penso que é a partir de 100 kwanzas. Então é importante que tanto as ações, tanto os títulos de tesouros permitam a negociação de forma fracionária. E isto é uma coisa que já existe a rodo, já existe na Bolsa Americana há muito tempo. Imagina que tu tens uma ação que custa $1000 ou 1000 euros. Tu, se tiveres apenas $100, 100 euros, podes investir nesta ação, podes comprar 1/10 dessa ação. É importante que a Bodiva permita ao investidor negociar ações fracionárias, porque isto faz com que mais pessoas com menor poder aquisitivo possam se expor à Bolsa de Valores, possam contribuir para o crescimento da Bolsa de Valores. Porque às vezes nós não temos, por exemplo, 50.000 ou 60.000 kwanzas para comprar uma ação do Banco BAE, não temos 20.000 kwanzas para comprar uma ação do Banco Caixa Geral de Angola, mas se calhar temos 10,
se calhar temos 15 mil, se calhar temos 5 mil, ou se calhar temos mesmo 1000 kwanzas, para não gastar à toa, comprar um saldo ou comprar uma grade de cerveja, vai para a bolsa, fica ali a render, quem sabe no futuro valha mais do que vale hoje. O terceiro ponto, que eu acho que é um ponto muito interessante, tem que ver com a constituição de um índice. Praticamente todas as bolsas desenvolvidas, aqui entre aspas, têm um índice. A bolsa americana tem um dos índices mais conhecidos, um dos índices mais famosos é o S&P 500, que é o Standard & Poor's 500, que é um índice que acompanha as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Todas as bolsas desenvolvidas têm um índice. A bolsa americana tem vários índices, os mais famosos são o S&P 500 e o Nasdaq 100. O S&P 500 acompanha as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Já a Nasdaq 100 acompanha as 100 maiores empresas listadas na Nasdaq, que é uma outra bolsa americana. No Brasil é a mesma coisa. Temos o Ibovespa, que acompanha o índice da Bolsa Brasileira, que tem no seu agregado as maiores empresas da Bolsa Brasileira. Em Portugal temos o PSI 20, que acompanha as 20 maiores empresas de Portugal. No Japão temos o Nikkei 225, que acompanha as maiores empresas da Bolsa japonesa, e por aí fora. Temos diversos outros índices que acompanham diversas bolsas. É importante para dar mais credibilidade à Bolsa, para dar mais visibilidade à Bolsa e para facilitar também o investimento do investidor passivo, ter um índice que acompanha a Bolsa Angolana. Apesar de, neste exato momento, na Bolsa Angolana temos apenas 2 ou 3 empresas a serem negociadas, é importante um índice. E com o índice, vamos então ao quarto ponto, que é a emissão de ETFs, ou FNB, conforme eu os batizei. Os ETFs, que são os Exchange Traded Funds, ou FNB, que em português seriam fundos negociados em bolsa, é uma forma de investir na bolsa em que o investidor investe de forma passiva. Ou seja, por exemplo, eu falei no ponto 3 que era importante ter um índice. Na bolsa americana nós temos o índice, que é o S&P 500, que acompanha as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E as empresas de investimento, com base nesse índice, conseguem lançar fundos de investimentos específicos, fundos de investimentos característicos. Então nós temos o VOO, que é um fundo lançado pela Vanguard, que acompanha o S&P 500, ou seja, o VOO replica o S&P 500. Porque se tu quiseres investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tu não vais conseguir fazê-lo pelo S&P 500, porque o S&P 500 é simplesmente um índice. É como se fosse uma lista. O S&P 500 é apenas uma lista das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Imagina que tens um Ministério da Cultura que tem a lista dos 100 melhores livros lançados em 2023. Não é? Tu vais ao Ministério da Cultura e encontras lá uma lista dos 100 maiores livros ou melhores livros lançados em 2023. Mas se tu quiseres comparar aqueles livros, naturalmente não vais fazê-lo no Ministério da Cultura, a não ser que o Ministério da Cultura tenha uma livraria, mas muito provavelmente não vais fazê-lo no Ministério da Cultura. Vais até uma livraria e a livraria pode ter um pack com todos aqueles 100 livros e automaticamente vender aqueles livros. Muito aqui de forma simples, esse é o funcionamento de um ETF, ou seja, o ETF pega, consulta o S&P 500, lista as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e replica aquilo, pega, cria um fundo de investimento que investe nessas 500 maiores empresas. É importante aqui termos também na nossa bolsa, na Bolsa Valores de Angola, temos na nossa Bodiva fundos negociados em bolsa. Nós temos unidades de participação, que seria algo mais ou menos similar, não é algo parecido, mas não é exatamente um fundo que segue as empresas listadas na Bolsa de Angola. É importante termos um índice e depois temos então ETFs que replicam esses índices de forma a facilitar o investidor passivo, porque muita gente investe através de fundos de investimento, através de ETFs, porque não tem tempo para analisar as ações de forma individual. Então, um ETF, um fundo negociado em bolsa, facilita o investimento em todas as empresas de uma só vez. O quinto ponto é a adoção de uma moeda forte. Este é um ponto um bocadinho polêmico, porque é sempre importante que dentro de cada bolsa sejam negociadas com a moeda daquele país. Na B3 tu vais negociar em reais, na bolsa americana vais negociar em dólares, na Euronext vais negociar muito provavelmente em euros ou em libras. Então, mas aqui, como a nossa bolsa é uma bolsa incipiente, é uma bolsa nova e é uma bolsa que está associada ao Kwanza, que é a nossa moeda, todos sabemos que o Kwanza é uma moeda que se desvaloriza bastante. O Kwanza é uma moeda que deprecia-se bastante. No ano passado eu penso que a depreciação foi de cerca de 20, 25%. Este ano está um pouco estável, mas em contrapartida temos um outro fenômeno, que é a inflação. Quando não é desvalorização ou depreciação da moeda, é a inflação que dispara. O ano passado foi a depreciação barra desvalorização da moeda, que foi em cerca de 20, 25%.
este ano temos a inflação, que está já na casa dos 30%, se a memória não me falha. Então, aqui como sugestão, seria interessante se na bolsa os ativos fossem negociados em moeda forte. Uma moeda forte pode tanto ser o euro ou o dólar. E porquê? Nós temos aqui um exemplo que é do BFA. O BFA é o Banco de Fomento de Angola, o Banco de Fomento angolano, e é detido em partes pelo BPI, que é o Banco Português de Investimento. O BPI, que é o Banco Português de Investimento, é dono de parte do BFA. E a outra parte do BFA é detida pela Unidel, que é detida pela Sonangol, que são empresas detidas pelo Estado angolano. No ano passado, o BPI pretendia vender a parte que tem no BFA e havia definido como valor do mercado, como preço para a venda do BPI, 411 milhões de euros. Entretanto, meses depois, infelizmente, o Kwanza sofreu uma desvalorização e o BPI acabou então por suspender a venda dos seus ativos. Nós aqui temos que fazer uma distinção entre valor e preço. Preço é o que você paga e valor é o que você recebe. São duas coisas diferentes. Essa é uma fala do nosso querido Warren Buffett, nosso querido Warren Buffett, que tem essa fala bastante icônica, que preço é o que você paga e valor é o que você recebe. Então, o BPI havia definido como preço 411 milhões de euros. Mas o banco pode não valer isso. Pode valer menos, como pode valer mais. E, na altura, 411 milhões de euros, segundo os meus cálculos, valiam aproximadamente 226 mil milhões de kwanzas. O BPI estava a vender a sua participação no BFA. O BPI estava a vender no BFA, só que aconteceu um terremoto cambial em Angola, não é? Como também temos comentado, entre 12 de maio e hoje, estes dias, o Kwanza perdeu quase 40%. Só que, devido à desvalorização da moeda, desvalorização do Kwanza, os 411 milhões de euros caíram para 250 milhões de euros. O que acontece é que os ativos angolanos em moeda estrangeira ficaram mais baratos. O preço havia sido estabelecido em euros, só que o preço em euros de 411 milhões de euros era apenas o preço de referência. O negócio, o deal, seria feito em kwanzas. E em kwanzas, 411 milhões de euros eram equivalente a mais ou menos 226 mil milhões de kwanzas. Só que houve a desvalorização da moeda e, no final, em kwanza, o banco valia apenas o equivalente a 250 milhões de euros. O que acontece é que os ativos em kwanzas, os ativos angolanos, tornaram-se mais baratos e em moeda estrangeira. E, portanto, o preço não é fixo. Foi uma desvalorização em euros de mais ou menos 50%. E a data de hoje, 29 de maio de 2024, o BFA, tendo esses preços como referência, vale apenas 240 milhões de euros. Kwanza desvaloriza significa dizer que os ativos angolanos em moeda estrangeira ficam mais baratos. Porque se tu mantiveres o valor dos ativos em kwanzas, significa dizer que em moeda estrangeira eles se tornam mais baratos. E, portanto, o BPI, que estava a pedir 411 milhões de euros, agora ia receber menos kwanzas. Se a bolsa em si fosse negociada tanto em euros ou em dólares, eu penso que o BPI poderia manter o preço definido anteriormente. Mas como a negociação é feita em kwanzas e o kwanza é uma moeda instável, tem tendências a desvalorizar-se constantemente, por isso é que isto aconteceu. O BPI suspendeu a venda dos seus ativos. O que é que acontece? Os ativos em kwanzas até podem manter o seu valor, não é? Só que tu tens que dar menos euros para comprar ativos angolanos. Portanto, esta desvalorização do kwanza, no fundo, é boa para os estrangeiros comprarem coisas em Angola, não é? Porque vão dar menos euros, neste caso, pelos ativos angolanos em kwanza. Se o BPI tem um preço, esse preço era em euros e, portanto, esse preço em euros tem que ser reduzido para que haja interesse para comprar o BFA. A título de comparação, hoje, segundo os meus cálculos, o BAI, Banco Angolano de Investimento, está avaliado em 1 bilhão e 205 mil milhões de kwanzas, o que em euros seriam 1.295 milhões de euros. Segundo os meus cálculos, isso seria mais ou menos 5 vezes a cotação da parte do BPI do BFA. Ainda neste ponto da adoção da moeda forte, vale dar aqui um exemplo que isto de facto já acontece na bolsa angolana, porque nós temos os títulos do tesouro indexados à moeda estrangeira. Tu podes comprar um título
que é indexado ao euro, ao dólar, e fica exposto tanto à desvalorização como à valorização do euro ou do dólar. Então eu acho que é possível também criar-se um mecanismo em que a negociação das ações na Bodiva sejam indexadas a uma moeda forte. Desta forma, o investidor, tanto local como o investidor estrangeiro, não estaria tão exposto à desvalorização da moeda e à inflação de Angola. O sexto ponto seria a flutuação livre de pelo menos 50%. O que é isto de flutuação livre? Quando as ações são negociadas, as empresas podem lançar todo o capital na bolsa ou podem simplesmente lançar parte do capital na bolsa. Lá fora já é costume as empresas negociarem pelo menos 50% das suas ações. Em contrapartida, na bolsa angolana, temos um exemplo das ações do Banco BAI, que, se a memória não me falha, o Banco BAI tem como free float apenas 15%, 2% que pertenciam ao Estado angolano, que foi negociado na Bodiva, e depois o próprio Banco BAI colocou à disposição mais 5%, fazendo então um total aqui de 15% em negociação. O sétimo ponto seria a listagem noutras corretoras. Não sei quais são as regras da Bodiva quanto a isso, se empresas podem ser listadas tanto na Bodiva como noutra bolsa qualquer, mas nos outros mercados é perfeitamente possível. Nós temos ações da Vale, que são negociadas na bolsa americana e são negociadas também na bolsa brasileira. Temos ações do Nubank, que são negociadas na bolsa americana, que também são negociadas na bolsa brasileira. Para não dar aqui só exemplos americanos, temos também a Taiwan Semiconductor, que é uma empresa que fabrica microprocessadores, que é negociada tanto na bolsa de Hong Kong ou de Taiwan e na bolsa americana. Temos também o AliExpress, o Alibaba Group, que é negociado tanto na bolsa americana como na bolsa de Hong Kong. Eu creio que isto tem que ver com as regras de negociação da Bodiva. Se for possível, acho que isto acaba por dar mais credibilidade à própria bolsa, ter as ações listadas tanto numa bolsa como noutra. Repito, isto são apenas ideias, são apenas sugestões, são apenas coisas que eu pensei, que eu acho que, se forem colocadas em prática, se forem implementadas, acabam por melhorar a bolsa de valores de Angola, acabam por melhorar o ambiente de negociação. O oitavo ponto tem que ver com listar outras ações e ativos. Tanto na bolsa americana como na bolsa brasileira, nós temos não só os ativos do Brasil, não só as empresas brasileiras, como também empresas de outras bolsas. Na B3 tu encontras BDRs de ações da Tesla, encontras BDRs de ações da Microsoft, encontras BDRs de praticamente as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A nona sugestão seria as ações pagarem dividendos mensais ou trimestrais. Tenho apenas informação do Banco BAI, que o Banco BAI distribui dividendos, mas distribui dividendos anualmente. Na bolsa americana e na bolsa brasileira existem ativos que distribuem dividendos mensalmente, existem ativos que distribuem dividendos trimestralmente, e existem ativos que distribuem dividendos anualmente. A maior parte dos ativos, a maior parte das empresas, distribuem dividendos trimestralmente, de 3 em 3 meses. Acaba por ser mais interessante para o investidor no fim do mês receber lá o seu dividendo, ou de 3 em 3 meses receber o seu dividendo, ao invés de esperar um ano para poder então no final do ano distribuir o dividendo. Isso é possível porque as empresas de 3 em 3 meses fazem um apuramento do seu balanço, conseguem apurar quanto é que foi o lucro e tudo mais, e conseguem facilmente de 3 em 3 meses distribuir dividendos. O décimo e último passo era permitir então que bancos operassem diretamente na Bodiva. Antigamente era o que acontecia, os bancos operavam diretamente na Bodiva. Hoje em dia, apenas as corretoras e distribuidoras é que têm autorização para negociar diretamente na Bodiva. Isto coloca mais uma barreira. Imagina que tu só tens apenas uma conta bancária. Agora vais ter que contactar uma corretora, uma distribuidora, abrir uma conta na corretora ou na distribuidora. Antigamente, os bancos operavam diretamente na Bodiva. Se cada conta bancária tivesse autorização para negociar diretamente na Bodiva, nós aumentaríamos em 10 vezes o número de pessoas que podem então negociar na Bodiva. Então pessoal, para hoje é isto. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem, deixem o like, subscrevam o canal, dúvidas e sugestões nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Foi!